Irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Vamos nos preparar ouvindo as palavras do Salmo 134, convocação ao culto vespertino, cântico de romagem. A palavra do Senhor diz: bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistem na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário, e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Vamos nos colocar de pé e, conforme o Salmo 124, versículo 8, fazer o nosso voto. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar com alegria o hino Castelo Forte. Hino 30, página 61. Hino 30, página 61. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, astuto e muito rebelde, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabei quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não poderiam dominar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencendo cair.
irmãos podem sentar. Vamos orar, vamos rogar ao Senhor a sua bênção sobre o culto, para que Ele nos conceda a sua graça, para entendermos e aprendermos a sua palavra. Oremos. Pai querido, Pai amado em Cristo Jesus, nós te rendemos graça, Senhor, nesse início de noite. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos em Tua presença e podermos glorificar o Teu santo nome, e podermos ser ensinado, exortado, consolado por meio da pregação. Que o Senhor manifeste a Tua graça em nossas vidas, nos dando o que é necessário, Senhor, para entendermos a Tua palavra e assim podermos viver. Sabemos que não somos perfeitos, sabemos que precisamos muito do Teu Espírito Santo nos ensinando, para que assim possamos refletir a Tua santa luz, assim como a lua reflete a luz do sol. Que o Senhor nos dê a Tua graça, Pai. Seja conosco. Tenha misericórdia de nós. Perdoe, Senhor, os nossos pecados em nome de Cristo. Amém. Irmãos, excepcionalmente pela manhã tivemos a pregação no texto. Então agora à noite nós teremos a pregação do Dia do Senhor. Então, doutrina bíblica exposta por meio do Catecismo do Heidelberg. Vai ser o Dia do Senhor 44. Mas antes vamos fazer a leitura. São duas leituras. A primeira se encontra em Deuteronômio, capítulo 5, onde o Senhor pela segunda vez deu a sua lei. Vamos ler o versículo 21. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 21. A palavra do Senhor diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, e nem coisa alguma do teu próximo. Agora vamos para a segunda leitura, Salmo 119. Nós iremos ler do versículo 33 ao 40 do Salmo 119. 33 ao 40, Salmo 119. A palavra do Senhor diz: na verdade não estou conseguindo. A palavra do Senhor diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguireis até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio
que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirados pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Agora vamos para o texto do Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor 44. Pergunta 113. O que exige de nós o 10º mandamento? Resposta: que nem o mais leve pensamento ou desejo contrário a qualquer mandamento de Deus jamais deveria surgir em nosso coração. Antes, de todo o coração, devemos sempre odiar todo o pecado e nos deleitar em toda a justiça. Pergunta 114. Mas os que se converteram a Deus são capazes de guardar esses mandamentos perfeitamente? Resposta: não. Nesta vida, até mesmo os mais santos são apenas um leve começo dessa obediência. Mesmo assim, com sincero fervor e propósito, eles começam a viver não apenas segundo alguns mandamentos de Deus, mas conforme todos eles. Pergunta 115. Se nessa vida ninguém consegue obedecer perfeitamente os 10 mandamentos, por que Deus manda que sejam pregados com tanto rigor? Resposta: primeiro, para que ao longo da nossa vida possamos cada vez mais estar conscientes da nossa natureza pecaminosa e assim buscaremos com mais fervor o perdão dos pecados e a justiça de Cristo. Segundo, para que ao orarmos a Deus pela graça do Espírito Santo, jamais deixemos de batalhar para sermos cada vez mais renovados à imagem de Deus, até que após esta vida alcancemos o alvo da perfeição. Até aqui, irmãos. Amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo e caros visitantes, o apóstolo Paulo ele afirmou que nos últimos dias os homens serão egoístas, avarentos e também mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, como nos diz 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, 2 e 4. E Paulo estava certo, pois vivemos numa época em que a grande maioria das pessoas está voltada para o materialismo. E o principal objetivo de muitos é acumular riquezas aqui nessa terra. E há um desejo forte e também um esforço muito grande para ficar rico. Observe um exemplo. Quase todos os dias, milhares de pessoas se submetem às filas nas casas lotéricas e gastam inutilmente o seu dinheiro em jogos, porque estão de olho nos prêmios milionários que se acumulam. Mas o grande desejo dessas pessoas é ganhar a grande soma de dinheiro que é anunciada para ter uma vida próspera e cheia de prazer nos bens materiais. De fato, isso é triste, porque nós não podemos negar que isso é um desejo intenso de possuir riquezas e que está presente não só do mundo, mas também está presente na vida de muitos que se dizem cristãos. Há muitas igrejas que se dizem evangélicas que estão ensinando a teologia da prosperidade. Dentre outras, essa teologia da prosperidade ensina que Deus está obrigado a abençoar com muitas bênçãos materiais aquelas pessoas que são fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas. E o resultado disso é que muitas pessoas
vão para as igrejas, dão as suas ofertas, mas não é para agradecer a Deus pelo seu amor. Não. Elas dão as suas ofertas porque elas dão as suas ofertas para exigir e receber de Deus casas, carros, empresas e outras coisas materiais. Mas a pergunta é: o que é que está por trás de tudo isso? O pecado da cobiça. Ou seja, o pecado do descontentamento daquilo que Deus dá e do desejo intenso de possuir muito mais coisas. Os ímpios são levados por esse desejo quando se entregam aos jogos de loteria para ficar rico. Os falsos pregadores da teologia da prosperidade também revelam a sua cobiça pecaminosa, ensinando um falso evangelho para alcançar os seus próprios interesses. Também aqueles que correm atrás desses pregadores na busca da prosperidade da vida material, eles revelam claramente a sua cobiça. E o que essas pessoas têm em comum? O que elas têm em comum é a quebra do 10º mandamento da lei de Deus, que diz: não cobiçarás. Agora a pergunta é: enquanto a você que é filho de Deus, que está aqui nesse momento ouvindo a pregação da sua lei, o que é que está no seu coração? Quais são os seus principais desejos? O que é que motiva você a ser um crente e a vir aos cultos e a contribuir com as suas ofertas? Pergunto mais: qual a sua atitude em relação aos bens materiais? Pode ser que você não jogue na loteria a fim de ser rico. Pode ser também que você não venha à igreja em busca de coisas materiais. Mas eu quero dizer que nem por isso você está livre do pecado da cobiça. A verdade é que todos nós estamos sujeitos a pecar e até já pecamos contra o 10º mandamento. Pois não somos perfeitos ainda e nós temos a tendência de pecar contra qualquer dos mandamentos de Deus. E além disso, o 10º mandamento é muito profundo e abrangente em sua exigência. Ele não só proíbe a avareza e o materialismo, que é o desejo interno de possuir riquezas, mas ele também proíbe o menor desejo ou o menor pensamento que possa surgir no meu coração contra qualquer um dos mandamentos da lei de Deus, como nos mostrou a resposta 113 do dia do Senhor 44. E no dia do Senhor 44, do nosso catecismo, ele nos ensina sobre a importância do 10º mandamento para a nossa vida. Mas eu pergunto, todos os mandamentos não são importantes para nós? Na verdade, todos os 10 mandamentos da lei de Deus são, sim, importantes para nós e por isso nós devemos obedecê-lo com alegria e com gratidão. No entanto, o 10º mandamento tem um lugar especial na lei de Deus. Ele é conhecido como a chave da lei de Deus, pois ele abre o nosso entendimento para que nós tenhamos uma visão mais clara sobre a profunda exigência da lei de Deus. Então, se você observar, você verá que há uma diferença básica entre o 10º mandamento e os demais mandamentos da lei de Deus. Enquanto os demais mandamentos tratam basicamente de atos como roubar, como matar, o 10º mandamento, ele mostra que a lei de Deus
nos proíbe não somente desses atos que são pecaminosos, mas também de desejos e de pensamentos pecaminosos. Esse mandamento, ele atinge o mais íntimo do nosso coração, pois antes de nós quebrarmos um dos 9 mandamentos, primeiro nós cometemos a cobiça no nosso coração. Então, observe que o 10º mandamento, ele tem a ver com a atitude interna do coração. Deus, ele está buscando o nosso coração com esse mandamento. E ele se preocupa com a intenção do nosso coração. Ele quer que nós obedeçamos a todos os seus mandamentos, não apenas de forma externa, de uma forma formal, mas ele quer internamente, sinceramente, com um coração puro. E é por isso que ele nos deu o 10º mandamento. Deus, irmãos, ele se agrada de uma obediência sincera, de uma obediência motivada por verdadeira gratidão. E nesse mandamento, no 10º mandamento, Deus nos chama a abandonar qualquer pensamento impuro contra qualquer um dos outros mandamentos de Deus. Isso significa que nós não devemos odiar. Isso significa que nós devemos odiar todos os pecados, mas também amar a sua justiça e ter prazer na sua lei. Agora, vamos estudar o 10º mandamento mais de perto. Nós precisamos aprender o que Deus tem a nos ensinar quando Ele nos ordena: não cobiçarás. O que Deus nos ensina no 10º mandamento? Nós aqui poderíamos falar muitas coisas sobre esse mandamento, porém, além do que nós já ouvimos nesse sermão, nós vamos ainda atentar para 2 observações importantes sobre o 10º mandamento para a nossa instrução. E a primeira observação a ser feita em relação ao 10º mandamento, é que nem toda a cobiça é pecado. Deus diz: não cobiçarás. Mas será que Deus está dizendo aqui que toda a cobiça é pecado? Desejar coisas sempre é pecado? E eu quero dizer que, na verdade, não. Nem sempre desejar é pecado. Porque Deus nos criou com a capacidade de desejar alguém ou algo. É natural a todo ser humano desejar ou cobiçar coisa. E nós precisamos entender o que é a cobiça. A palavra cobiça, mesmo tendo esse sentido pejorativo em nossa língua, em si não é uma palavra negativa. Ela aponta para um desejo profundo e intenso por alguma coisa. E esse desejo pode ser correto ou pode ser errado. Então há um tipo de cobiça que é legítimo e que, portanto, não é pecado. Enquanto que há um tipo de desejo que é ilegítimo e por isso se constitui pecado. Então, quando é que a cobiça não é pecado? Quando é que você deseja algo intensamente e não está desobedecendo o 10º mandamento? É quando os desejos do seu coração, eles estão voltados para as coisas boas, as coisas que agradam a Deus. A Bíblia nos encoraja a uma cobiça legítima. Ela nos chama a desejarmos de todo o nosso coração as coisas santas que agradam a Deus.
E o lado positivo do 10º mandamento é que nós devemos de todo o coração amar toda a justiça, fazer tudo o que é certo e buscar as coisas que agradam a Deus. Em que nós devemos colocar o nosso coração, irmão? O que nós devemos desejar mais do que tudo? Para que devemos nos esforçar? Qual deve ser o nosso maior prazer como filho de Deus? A Bíblia nos dá alguns exemplos de coisas boas que nós devemos desejar de todo o coração. Nós devemos desejar ardentemente a presença de Deus, como o salmista desejou no Salmo 42, no versículo 1 e 2. Amar a sua lei e ter prazer nela, como ele nos mostra no Salmo 1, no versículo 2. No Salmo 119, no versículo 40, que nós lemos, mas também no versículo 97, de perseguirmos, de caçarmos a paz com os irmãos e a santidade de vida, como nos diz Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Perseguir o amor e usar os dons com alegria para a edificação da igreja. Será que nós temos prazer nesse tipo de coisa, irmãos? Será que nós realmente temos sede de Deus? Será que nós ansiamos pela sua presença no nosso coração, em nossa casa e nos cultos? Será que temos o prazer em ler, em estudar, em ouvir e praticar a palavra de Deus realmente? Eu quero que agora você examine a sua vida e deseje de todo o coração as coisas que agradam a Deus. Então, se nós queremos realmente ser crentes vivos, crentes abençoados, nós precisamos desejar de todo o coração as coisas de Deus. Agora, e quando é que a cobiça é pecado? Quando o nosso desejo é direcionado para o que é errado. A cobiça errada é aquele desejo profundo de possuirmos o que não nos é lícito possuir. Por exemplo, o bem do próximo, a mulher do próximo, como Deuteronômio 5:21 nos falou. Então, qualquer tipo de pensamento ou desejo que surja na nossa mente ou no nosso coração, ou seja, que seja contrário à lei de Deus. Isso é pecado contra o 10º mandamento. Irmãos, Deus nos criou com a capacidade de desejarmos coisas, porém, devido à queda, nós estamos sujeitos a desejar as coisas erradas. Todos nós temos necessidades e também o desejo de comer e de beber. E é lícito, irmão, comer e beber. Porém, melhor dizendo, nos tornamos glutões e beberrões. Nós estamos pecando por cobiça. Também quero dizer que é lícito para nós possuirmos recursos materiais. Deus, irmão, nos dá esse privilégio no 8º mandamento. Porém, quando não estamos contentes com as coisas que temos, quando nós vivemos voltados para as coisas materiais e até nós invejamos o patrimônio do nosso vizinho, nós estamos pecando, irmão, pela cobiça. Também quero dizer que Deus nos criou com a capacidade de desejar o sexo por meio da pessoa do sexo oposto.
E Ele nos deu a beleza do casamento para que o casal satisfaça um ao outro em todos os sentidos. Porém, quando eu não me alegro com o meu cônjuge e chego a desejar o cônjuge da pessoa alheia, então o meu desejo ele se torna algo ilegítimo e eu peco contra o 7º e contra o 10º mandamento. E Jesus deixa isso bem claro em Mateus, no capítulo 5, os versículos 27 e 28. A palavra do Senhor diz: vocês ouviram o que foi dito, não adulterem. Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E mais uma vez eu pergunto: você tem vigiado a sua mente e o seu coração? Você tem ocupado a sua mente com a palavra de Deus? Eu quero lhe dizer, não mantenha a sua mente vazia e nem se deixe dominar pelos maus desejos e pelos maus pensamentos. Guarde a palavra do Senhor no seu coração para você não pecar contra Ele. Como diz o Salmo 119, versículos 9 e 11. Peça a Deus para que Ele o livre da cobiça errada e que Deus incline o seu coração para odiar os pecados e amar os mandamentos dEle, como o versículo 36 e também 133 do Salmo 119. E a segunda observação que nós precisamos fazer é que o 10º mandamento está intimamente ligado aos outros mandamentos da lei de Deus. E eu quero dizer com isso que o pecado da cobiça geralmente ele está atrás dos outros pecados cometidos contra os outros mandamentos da lei de Deus. Isso significa que a cobiça ela é o passo inicial, ela é o fator da quebra dos demais mandamentos. Então, quando nós alimentamos aquele pensamento impuro, aquele pensamento cobiçoso no nosso coração, o passo seguinte é cometer outros pecados para satisfazer a nossa cobiça pecaminosa. Então, o pecado ele começa no coração antes de se transformar em atos pecaminosos. E nós vemos vários exemplos na Bíblia dessa triste realidade. Primeiro exemplo, Adão e Eva. Seguindo as mentiras de Satanás, eles não se contentaram com a posição que Deus tinha dado a eles, e eles começaram no coração o quê? Serem iguais a Deus. Para satisfazer a sua cobiça, eles quebraram a ordem de Deus com um ato pecaminoso e comeram do fruto proibido. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Davi, em primeiro lugar, ele cobiçou no seu coração Batseba, a mulher de Urias. Em seguida, o que aconteceu? Ele adulterou com ela e ele planejou a morte do seu marido, a morte de Urias. Então, primeiro ele cobiçou e logo depois ele adulterou e assassinou. E tudo isso confirma o que está escrito em Tiago, no capítulo 1, no versículo 15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Então veja os passos. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A cobiça, ela é a fonte de todo o pecado. E o salário do pecado é a morte. Então observe como a cobiça está por trás
dos pecados contra os outros mandamentos de Deus. Veja alguns exemplos práticos. A cobiça pode me levar a pecar contra o primeiro mandamento. Então, quando eu vivo para mim mesmo ou voltado para os meus bens materiais, eu passo a ter outro Deus no lugar de Deus. E Deus não tem mais a primazia na minha vida. O que importa é a satisfação dos meus desejos. O que importa são as minhas riquezas. Então, quanto a isso, a Bíblia nos adverte dizendo que que nós devemos fazer morrer toda a avareza, porque toda a avareza é idolatria, pois Deus se ira contra isso. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. A cobiça também pode me levar a pecar contra o quarto mandamento, pois eu sou tentado a trabalhar durante os 7 dias da semana, e não apenas 6. E a minha motivação não é a necessidade do trabalho, mas a oportunidade de ganhar mais um pouco, mais dinheiro no dia do Senhor. E eu quero lhe dizer que isso é cobiça. É falta de confiança no Deus que cuida de você, no Deus que cuida de nós. Isso é falta de confiança. É falta de amor pela palavra de Deus, que nós estamos desprezando no dia do Senhor para alcançar aqueles nossos interesses gananciosos. Mas não para por aí não, irmãos. A cobiça também nos leva a pecar contra o próximo. E nós acabamos de ver isso na vida de Davi. Mas o que aconteceu com Davi, o mesmo pode acontecer conosco. A cobiça pode me levar a desonrar aos meus pais, a desonrar os meus superiores. E se eles me impedem que eu realize os meus planos que são ambiciosos, então a cobiça pode me levar a tirar do outro aquilo que não me pertence. Pois se eu desejo intensamente uma coisa, eu vou fazer de tudo para obter. Até mesmo roubar. A cobiça ela pode me levar a prejudicar a boa reputação do meu irmão, do meu próximo, com o falso testemunho. Com o falso testemunho, para que eu busque o meu próprio benefício. Então nós devemos ter muito cuidado com os maus desejos do nosso coração, pois o mau desejo pode terminar num ato mau. Será que é possível ser um crente perfeito sem ter nenhum desejo ou sem nenhum pensamento errado? Aqui nessa vida não, irmão. Nós podemos pecar contra os mandamentos de Deus em nossos pensamentos. Porém, como crente, nós precisamos nos esforçar com a graça do Espírito Santo para cumprir o 10º mandamento, cultivando pensamentos e desejos puros que glorifiquem a Deus. O que é que nós devemos fazer para vencer a cobiça? Há pelo menos 2 princípios importantes que nós devemos aplicar em nossa vida para vencermos a cobiça. Em primeiro lugar, se lembre que Deus sabe tudo e Ele examina o seu coração. Deus conhece os seus pensamentos, Deus conhece os seus desejos. Veja o Salmo 130, do versículo 1 ao 3. Ninguém pode olhar para você e dizer se você está ou não cobiçando.
Mas Deus, Ele sabe. Deus sabe de tudo. Então pense nisso e fuja do pecado contra o 10º mandamento. E além disso, o 10º mandamento nos ajuda a examinarmos o nosso coração, a avaliarmos as nossas motivações. O crente, ele sempre deve se perguntar: como está meu coração? Quais são os pensamentos que eu tenho cultivado em minha mente? Quais são os meus desejos? O que é que me motiva a amar a Deus e ao próximo e a guardar a lei de Deus? Minha obediência é sincera ou é só uma questão de aparência? Se há pecado em nossas vidas, irmãos, nós devemos nos arrepender e nos unir a Davi na sua oração do Salmo 139, o versículo 23 e o versículo 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E em segundo lugar, contemple no seu coração a riqueza da sua salvação em Cristo. No lugar de você pegar o seu coração e colocar nos tesouros que os ladrões roubam e a ferrugem corrói, volte o seu coração e a sua mente para a gloriosa riqueza da salvação em Cristo. Essa salvação jamais você perderá. Você já é rico em Cristo Jesus. Pois Ele, sendo rico, se fez pobre para que você se tornasse rico. E nele você tem riquezas mais valiosas do que todo o ouro, toda a prata que há nesse mundo. Você tem a coisa mais importante em Cristo: o perdão dos seus pecados, o Espírito Santo, a proteção, o sustento, a santificação, a glorificação, a vida eterna e muito mais. Sendo assim, irmãos, não cobice as riquezas passageiras. Não se iluda com os seus prazeres vãos. Busque e pense nas coisas que são lá do alto, onde Cristo vive. Alegre-se com as bênçãos que você tem em Cristo e seja grato por sua salvação, guardando os seus mandamentos, inclusive o 10º mandamento. Amém. Vamos agradecer o Senhor com o Salmo 146, página 47. Salmo 146, página 47. Aleluia, aleluia. Minha alma louva ao Senhor. Vou cantar com alegria. Deus merece meu louvor. A Ele eu cantarei. Toda a vida o louvarei. Não em príncipes confieis, que não poderão salvar. Com um homem contareis, ao pó ele vai tornar.
ajudou Jacó, e sentindo-se aflito, se conforta no Senhor, Ele que fez terra e céu, sempre se mantém fiel. Deus é quem ao oprimido a sua justiça faz. Abre a porta ao detido, pão para o faminto traz. Quem cura o cego é Deus, Salvador para todos seus. Deus que ampara a viúva e órfão, e o estrangeiro vê. Nota onde os ímpios andam, mostra-lhes que Ele é Rei. Sião, teu Deus reinará. Aleluia, aleluia. Oremos, irmãos. Nosso Deus, que rendemos graças, Senhor, pela pregação que acabamos de ouvir, pelos ensinamentos bíblicos contidos no 10º mandamento. Mandamento esse que Cristo cumpriu perfeitamente. Obrigado, Pai. Somos falhos e realmente somos pecadores e somos cobiçosos, até porque o que nós vemos ao nosso redor é pura ganância, é pura cobiça. Tudo nos mostra o desejo de cobiçar o próximo, a sua riqueza, seus bens materiais e até a sua vida. Isso é triste, Senhor, porque mostra o quão distante estamos da Tua presença. O maior bem que nós podemos ter, o Senhor nos deu de maneira gratuita, que foi a vida eterna. Cristo não cobrou um único centavo de nós quando entregou a sua vida na cruz do Calvário. Parece que até nós desprezamos, Senhor. Mais uma vez, isso é triste. Acho que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, mantenha viva a chama em nosso coração, para que todos os dias, durante todo o dia, possamos nos lembrar quem é Cristo, o que Ele fez. Possamos nos lembrar que não importa, Senhor, a dificuldade que estamos passando nessa terra, nós somos ricos porque temos a Ti. E isso vai nos acompanhar em todos os dias que tivermos nessa terra, e principalmente na eternidade, pois lá teremos a oportunidade de glorificar Teu nome de dia, durante todas as horas, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Amém. Bom, chegou o momento de demonstrarmos a nossa gratidão ao Senhor por meio das nossas ofertas. Quero lembrar aos nossos visitantes que não se sintam constrangidos, pois isso é um privilégio dos membros da igreja.
Então, enquanto nosso irmão recolhe as ofertas, vamos cantar o Salmo 134b. Bendizei ao Senhor todos, página 45, Salmo 134b. Bendizei ao Senhor todos, vós os servos do Senhor, que servis durante a noite em a casa do Senhor. Erguei as mãos no santuário e bendizei vós ao Senhor de Sião, te abençoe o Criador da terra e do céu. Vamos nos colocar de pé. Vamos confessar a nossa fé por meio do credo apostólico, lembrando que não pertence à Igreja de Roma, mas é um resumo de tudo aquilo que nós cremos. Então, com fé, confessamos: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, e onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Recebam a bênção do Senhor e partam em paz para os vossos lares. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. O sermão foi preparado pelo pastor Elisandro Rabelo. Como os irmãos sabem, o nosso pastor Alexandrino hoje está na nossa congregação missionária de Caruaru, dirigindo o culto lá. Quero desejar a você que está em casa, que tenha uma boa semana, que o Senhor conceda a sua graça em sua vida e da sua família. Uma boa noite.